Olá pessoal, vim falar com vocês sobre os últimos contornos da decisão do Supremo Tribunal Federal na medida cautelar da DI 722, que fala sobre o piso nacional da enfermagem. Já fiz diversas lives, diversos vídeos, comentei essa matéria de maneira exaustiva e estou aqui, infelizmente, para lamentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, dizer que, de certa forma, essa decisão ela ainda não é definitiva, ela é uma decisão na matéria cautelar, então o mérito ainda dessa matéria vai ser julgado, dizer que, infelizmente, ao contrário daquilo que eu havia pensado, os últimos dois ministros, o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques, se filiaram a cada uma das duas correntes. Um seguiu o ministro Gilmar e o ministro Barroso e outro seguiu o ministro Dias Toffoli. Então acabou que a decisão não foi a decisão prevalente do ministro Fachin, que era aquilo que nós entendemos como justa e como constitucional. O que nós temos nesse momento é, a meu ver, prevalece a tese do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Gilmar Mendes. Então eu estou aguardando a publicação, todos nós estamos aguardando a publicação do acórdão com o resultado, com a presidente Rosa Weber proclamando o resultado final. Espero que ela proclame como resultado definitivo da medida cautelar a decisão do ministro Gilmar e decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, naquele voto conjunto, em que ele altera o seu entendimento sobre a medida cautelar, para que se aplique para os privados com 60 dias após aquela decisão, a publicação daquele voto conjunto do ministro Barroso e do ministro Gilmar. Então esse é o entendimento que deve prevalecer, e para o ente público que se efetue o pagamento à medida em que os recursos forem repassados pela União Federal, tanto aos públicos quanto aos filantrópicos. Já houve abertura de prazo para atualização cadastral, então esse repasse ele deve acontecer o mais rápido possível. Eu imagino também que o governo federal estava aguardando o resultado final dessa medida para saber aí qual medida tomar. Mas para além disso, pessoal, eu quero falar para vocês, isso vocês já sabem, eu quero falar dos efeitos daqui para frente. Então, como se resolver essa questão, essa celeuma do piso da enfermagem? Isso é possível de se fazer? É. O que houve nesse caso? Quando a lei do piso foi aprovada, a lei do piso ela é aprovada de uma maneira bastante vaga e que acaba, infelizmente, permitindo diversas interpretações. Então, nesse caso, a meu ver, para sanar essa inconstitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal, na realidade, ele nem proclama a inconstitucionalidade, ele estabelece requisitos. Esses requisitos deveriam ser estabelecidos pelo legislador. Caberia aí uma nova lei, uma emenda à lei do piso da enfermagem, estabelecendo carga horária, estabelecendo que o piso é pago sobre o vencimento base, sobre o vencimento efetivo do cargo e não sobre o total da soma das remunerações. Então essa matéria é matéria do Legislativo. O Supremo Tribunal Federal entra nessa matéria, a meu ver, de maneira inoportuna, mas ele entra nessa matéria porque há uma ausência aí de previsão do Poder Legislativo sobre isso. André, o presidente da República pode? Pode, o presidente da República pode mandar um projeto de lei a ser examinado pelo Congresso Nacional para que haja essa regulamentação por completo, especialmente que não haja regionalização do piso, que haja uma fixação de carga horária, eu espero que seja ali nas 30 horas da enfermagem, que se contemple, além do piso, a carga horária estipulada e esperada pela enfermagem nacional, pela enfermagem brasileira, e também que o piso seja pago sobre o vencimento base, e sobre isso sejam acrescidas as outras vantagens, a exemplo do adicional de insalubridade, do adicional noturno, do descanso semanal remunerado e daí por diante. Além disso, ainda essa matéria vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal no mérito. André, tem prazo? Não, não tem prazo, infelizmente. O STF tem prazos impróprios, então ele não tem um prazo exato para que essa matéria seja julgada no mérito. Essa decisão foi exclusivamente da liminar, então pode acontecer ainda de o STF mudar o seu entendimento sobre a matéria no julgamento de mérito. Mas aí, o que nós temos de mais palpável? O mais palpável é que o Congresso Nacional regulamente de maneira exaustiva a matéria e assim reconheça a dignidade da enfermagem através do salário, que infelizmente foi algo que nessa decisão o STF acabou tolhindo da enfermagem brasileira. E tá aqui, eu posso falar daqui também da enfermagem sergipana, que trabalhou de uma maneira
tão especial durante a pandemia e com certeza merece ser reconhecida e mais valorizada. Até logo, pessoal. A luta não acabou, seguimos, eu acredito, continuo esperando. Há possibilidades, a esperança segue. Vamos à luta. Até mais, enfermagem.